Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua casa? Aí, nesse tempo que você está vivendo? Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no capítulo 10 do livro de Daniel. Nós vamos permanecer neste capítulo. E eu quero ler aqui 2 versos e depois meditar com você sobre eles. Primeiro, Daniel 10:10, que diz: em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Daniel 10:10. Agora, Daniel 10:19. Ele disse: não tenha medo, você é muito amado, que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Daniel 10:19. Você já deve ter ouvido falar de Daniel. Daniel é um profeta de Deus no exílio babilônico. Foi levado para a Babilônia ainda na sua adolescência. Você deve lembrar da história logo no começo de Daniel, que Daniel e os seus amigos resolveram não se contaminar com as coisas do rei, com os manjares do rei, quando foi-lhe oferecido que comesse daquilo que era servido na mesa do rei, as carnes, os vinhos, e Daniel e seus amigos então disseram não, fizeram uma contraproposta, uma proposta de posição diante daquilo que lhe foi pedido ou daquilo que lhe foi ordenado. Daniel é caracterizado na Bíblia como um homem de oração. Através da oração, Daniel revelou o sonho de Nabucodonosor, um sonho que Nabucodonosor teve e não compartilhou com ninguém, mas Daniel, recebendo da parte de Deus a revelação daquilo que estava oculto, não só trouxe o sonho à mente, à corte do rei, mas também revelou o significado. Daniel também orava 3 vezes ao dia e com a janela aberta para Jerusalém, ele orava 3 vezes ao dia, e a Bíblia nos mostra então que Daniel foi livre de ser tragado, de ser devorado por leões, quando foi jogado na cova dos leões. Daniel orava constantemente por sua nação. Mas aqui no capítulo 10, se você depois tiver a oportunidade de ler o capítulo 10, o capítulo 9 e o capítulo 10, Daniel parece estar cansado, esgotado fisicamente, mentalmente. Parece, nas palavras que Daniel coloca, no momento ali em que ele está batalhando, militando, orando, intercedendo, clamando pela nação durante 21 dias, parece que Daniel está um tanto quanto esgotado. As suas forças saíram, deixaram o seu corpo, a sua força espiritual estava esgotada. E aí eu quero perguntar a você, o que anda tirando as suas forças? O que anda esgotando você? Talvez a incerteza desse tempo traga esgotamento espiritual, mental, físico sobre você. Talvez as decisões que você está precisando tomar aí na sua casa, na sua família, está trazendo esgotamento emocional, físico e espiritual na sua vida. Mas o texto
que nós acabamos de ler, ou os 2 versículos que nós acabamos de ler, a palavra de Deus diz que Daniel foi tocado por um anjo de Deus. Quero meditar com você sobre 2 toques de Deus que podem acontecer na sua vida, que pode acontecer com você. O primeiro toque que Daniel recebeu foi o toque para se levantar. O anjo do Senhor tocou Daniel, ele estava prostrado, com o rosto em terra e enfraquecido. O verso 2 e 3 deste mesmo capítulo mostra o porquê do enfraquecimento de Daniel. Ele estava chorando e jejuando há 3 semanas pela sua nação. Ele estava chorando pelo seu povo, ele estava jejuando pelo seu povo, pelo povo de Israel, que estava retornando para Jerusalém. As lágrimas e o jejum eram por sua nação. Ele queria ver o seu povo completamente liberto do cativeiro babilônico. Nós precisamos colocar diante de Deus as nossas lutas, as nossas necessidades, aquilo que desejamos de bom para nós e para os outros. Mas eu quero colocar aqui para você, nesse tempo, que Jesus nos orienta como fazer isso. Primeiro, sem esperar reconhecimento. Lá em Mateus capítulo 6, verso 5, Mateus capítulo 6, verso 5, Jesus diz: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Há uma outra maneira também que Jesus nos orienta quando nós estivermos almejando, desejando algo em oração da parte de Deus. Nós devemos fazer isso no secreto. A palavra de Deus nos orienta, o próprio Jesus vai dizer para nós então, no verso 6 de Mateus capítulo 6, o verso seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Suas orações foram ouvidas. As orações de Daniel foram ouvidas, e a resposta vem da parte de Deus através do anjo no verso 12. Tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao seu clamor. O que você está colocando diante de Deus em oração? O que a sua família tem colocado diante de Deus em oração? Você tem clamado pela presença do Senhor, pelo poder maravilhoso de Deus, pelo socorro de Deus? O que você tem pedido para Deus? Daniel tinha plena convicção que só Deus poderia ouvir as suas orações, só Deus podia vir em seu socorro, só em Deus ele poderia depositar a sua confiança. A mesma convicção que havia no coração do salmista quando declarou: Senhor, ouve a minha oração, cheguei a ti com o meu clamor, Salmo 102:1. Ou ainda: ouve, ó Deus, o meu clamor e atende as minhas orações, Salmo 61, verso 1.
A resposta da parte de Deus sempre vai chegar. E ela chega no tempo certo, no momento certo. Não há dúvida que o relógio de Deus trabalha diferente do meu e do seu relógio. A resposta de Deus ao nosso coração, a resposta daquilo que nós estamos clamando ao Senhor, ela vai chegar. O salmista também completa dizendo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, verso 1. Eu quero voltar à história de Daniel agora. Quando o anjo então chega a Daniel e diz: levanta-te, pois eu fui mandado a ti, disse o anjo a Daniel. Não é mais tempo de ficar prostrado. O tempo de lágrimas passou. O tempo de clamar passou. É tempo de se levantar. É tempo de sacudir as cinzas e agir. Queridos, o tempo de nós ficarmos olhando e clamando pela situação que está acontecendo já está passando. É tempo de nós nos movermos, é tempo de nós agirmos, é tempo de nós tomarmos a iniciativa e tomarmos providência naquilo que nós precisamos fazer. Até quando nós vamos ficar clamando? Até quando nós vamos ficar reclamando da situação por vezes? Nós precisamos entender, como bem coloca a palavra de Deus para nós, há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de clamar, há tempo de ficar prostrado, mas há tempo de se levantar, há tempo de sacudir o pó, há tempo de agir. Aqui há uma lição preciosa para nós. Até quando vamos ficar prostrado, reclamando ou lamentando da situação que nós estamos vivendo, ou de uma situação que passou? Até quando você vai ficar preso ao seu passado? Até quando você vai ficar preso às situações da vida que te amarram a algo que você não quer mais viver? A Bíblia conta a experiência de Davi quando teve o filho com Betseba. Logo que foi anunciado o nascimento daquela criança, Deus também anunciou que ela não viveria. Logo depois do nascimento, Davi se dobra diante de Deus, começa a jejuar, faz um jejum rigoroso. E durante 7 dias, ele permanece clamando ao Senhor. Mas chega a notícia que aquele menino morreu. Tão logo a notícia chegou, Davi se levantou, tomou um banho, colocou um perfume, trocou de roupas, foi ao santuário, ofereceu o seu louvor, a sua adoração, conversou com Deus, foi para casa, assentou-se à mesa e pediu para que os seus servos lhe preparassem uma boa comida. E ele comeu. Diante da situação, os seus amigos perguntam: mas por que você estava clamando? Por que você estava jejuando? Por que você estava dobrado diante de Deus, enquanto você já sabia a palavra de Deus a seu respeito? A palavra de Deus a respeito daquela criança. Davi responde então aos seus servos, aquelas pessoas que questionaram, ele diz: enquanto havia vida, eu clamei ao Senhor, mas tão logo soube que o menino morreu, não adianta mais clamar. Eu preciso me levantar, eu preciso agir, eu preciso agora viver aquilo que eu preciso viver. Eu não posso trazê-lo de volta.
Essa história está lá em 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 13 até o 23. Tem situações nas nossas vidas que não voltam. Tem situações nas nossas vidas que nós não conseguimos mudar. Então, se nós não podemos mudar, é tempo de olhar para frente, é tempo de agir. Receba agora o toque de Deus para se levantar, para tomar posição, para agir. Ficar prostrado não adianta mais. Não tem solução para aqueles que vão ficar prostrados. É hora de agir. Assim como Daniel, você pode receber o toque de Deus para se levantar. O que pode levantar você hoje? Saber que você é amado, saber que os céus se movem para responder às suas orações, saber que o seu futuro e o futuro daqueles que você ama está nas mãos de Deus. Então, levante-se. Não é tempo mais de ficar prostrado. É tempo de agir, é tempo de levantar. Receba o toque de Deus para se levantar diante da situação que você está vivendo. Receba o toque de Deus para se levantar diante da opressão que você está vivendo. Receba o toque de Deus para levantar diante daquilo que Deus tem para você. Em segundo lugar, receba o toque de Deus para ser fortalecido. O verso 18 diz para a gente: e ele me tocou de novo, e com isso senti as minhas forças voltarem. O anjo de Deus toca Daniel para fortalecê-lo. Daniel é fortalecido quando recebe da parte do anjo de Deus duas palavras, aqui no verso 19, o verso que nós lemos no começo. A primeira palavra é: não temas, ou não tenha medo. Muitas coisas podem roubar a nossa força. Eu poderia citar aqui a você: ansiedade pode roubar a nossa força, angústia pode roubar a nossa força, falta de perdão pode roubar a nossa força, pecados ocultos podem roubar a nossa força. Mas para ficar apenas no texto, medo é algo que rouba as nossas forças. Por isso a palavra do anjo a Daniel é: não fique com medo. A palavra do Senhor a você é: não fique com medo. Esta semana, enquanto nós conversávamos com uma médica, ela falando sobre toda a situação que nós estamos vivendo, ela disse que a ansiedade baixa a imunidade. Ela disse que o medo pode baixar a nossa imunidade. Não com essas palavras propriamente, mas no captar daquilo que ela disse foi exatamente isso. Então o medo pode roubar as nossas forças. O medo é o oposto da fé. Olha o que diz 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e moderação. Olha que curiosidade interessante, a expressão não temas aparece cerca de 365 vezes na Bíblia, uma vez para cada dia. É como se todas as manhãs Deus dissesse a você: não temas. Se a cada novo dia Deus dissesse a você: não temas. Com certeza, diante da palavra do anjo, Daniel teve suas forças renovadas. Não temas, é a palavra do Senhor para você hoje. Não tema, é a palavra de Deus para o seu coração. Não tenha medo, eu estou contigo. Isaías 41:10 afirma para nós: eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa.
Olha que expressão bonita, preste atenção. Eu te segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não temas, o Senhor é contigo. Josué 1:9, quando Josué começa a liderar o povo de Israel, a palavra de Deus vem a ele dizendo: não fui eu que te ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não temas, o Senhor está fazendo grandes coisas na sua vida. Não tenha medo. O medo pode estar dominando o seu coração hoje, mas a palavra de Deus vem para te dizer: lance fora todo medo, lance fora todo temor. E aí eu pergunto a você, o que está dominando o seu coração? Que medo está dominando o seu coração hoje? Que medo tem roubado as suas forças? Medo do futuro? Medo das incertezas do tempo que nós estamos vivendo? Medo do passado? Medo de pessoas? Medo do mal? Medo do maligno? Que medo tem roubado as suas forças nesse dia? A segunda palavra que fortaleceu Daniel foi: você é amado de Deus. Você é amado de Deus. Estas palavras trazem força ao coração de Daniel. É a segunda palavra que ele recebe da parte do anjo de Deus. E é a segunda vez que ele ouve essa expressão. Se você olhar no verso 11, está lá: você é amado, você é amado de Deus. E no verso 19, a palavra dada a Daniel é repetida no verso 19: você é amado de Deus. Como é bom sabermos que somos amados por alguém. Como é bom sabermos que a nossa esposa nos ama. Como é bom saber que somos amados pelos nossos filhos. Como é bom um filho saber que é amado pelo pai. Mas como é maravilhoso nós termos a certeza, a convicção de que nós somos amados de Deus. Como é bom ouvirmos que somos amados. Imagine como o coração de Daniel ficou ao saber que era um homem amado da parte de Deus. Sua força interior foi renovada. Você é alguém amado por Deus? Você acredita que é amado por Deus? Deus não se esquece dos seus filhos. E a Bíblia nos diz que Deus nos amou primeiro e provou este amor para conosco, dando o seu Filho unigênito na cruz por nós. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E a palavra de Deus ainda nos garante em Romanos capítulo 8, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. E se você for a Romanos capítulo 8, pegar aquela relação, você vai ver ali uma infinidade de coisas que tentam nos separar do amor de Deus. Mas a palavra é muito clara: nada pode nos separar do amor de Deus. Seja fortalecido com esta palavra declarada da parte de Deus para a sua vida. Você é amado, você é amada, você é amado, você é amada. Que a mesma palavra de ânimo dada a Daniel seja recebida aí no seu coração nessa noite.
Seja forte, receba da parte de Deus um encorajamento para a sua vida. Seja forte e tenha ânimo, porque você é alguém amado por Deus. Seja fortalecido ao receber essa palavra de Deus e não tema em seu coração. As circunstâncias, os momentos que nós estamos vivendo, não podem separar você do amor de Deus. Talvez você esteja afastado do caminho do Senhor e Deus quer tocar o seu coração. Talvez você esteja vivendo exatamente as situações que nós anunciamos aqui. Você está desanimado, Deus quer tocar você agora para você levantar dessa situação, tomar providência na sua vida, agir de acordo com a vontade de Deus. Deus quer tocar o seu coração. Deus quer tocar a sua vida. Deus quer tocar você, trazendo força, ânimo, um vigor novo para passar os restantes destes dias que nós temos que viver. O Senhor quer animar a sua vida. E talvez você esteja aí num leito de hospital. Deus pode tocar você, curando a sua vida. Talvez você esteja vivendo uma situação adversa na sua casa. Deus pode tocar a sua família e tudo mudar. Eu quero que você nessa hora coloque diante do Senhor aquilo que está roubando as suas forças, aquilo que está trazendo medo ao seu coração. E eu quero orar com você. Deus amado, em nome de Jesus, Pai, que o mesmo anjo enviado para tocar Daniel, seja enviado agora da sua parte, em cada lar, em cada casa, para tocar na vida dos meus amados irmãos. Deus querido, é tempo de nós levantarmos diante do Senhor, é tempo de sairmos, ó Deus, da situação que nós estamos vivendo, é tempo, ó Deus, de levantarmos e agir. Pai, nós te pedimos agora que o Senhor renove as nossas forças. A tua palavra diz que as suas misericórdias se renovam sobre nós, e nós entendemos que as suas misericórdias também trazem força ao nosso coração, vigor físico a nós. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos levantar e agir segundo o seu propósito. Revigora o nosso coração, revigora as nossas forças. Pai, toma cada família agora. Toma cada pessoa, Deus, que está nos vendo, e porventura aqueles que estão querendo desistir da vida, estão desanimados. Deus, toca o coração desses, toca o coração dos seus filhos. Ah, Senhor, que sejamos todos visitados pelo anjo do Senhor, e que nós tenhamos boas notícias do céu. Afinal, a tua palavra declara: nós somos amados do Senhor, nós somos filhos amados, e filhos, nós não somos mais órfãos, nós somos filhos do Senhor, e com certeza o Senhor nos ama, o Senhor tem derramado amor sobre nós. Pai, nos fortalece nesse tempo, em nome de Jesus, amém. Para você que ficou aqui conectado conosco, coloque aí nos comentários se Deus tocou o seu coração nesse tempo, e talvez Deus esteja convidando você para voltar para a casa do Pai. Coloque aí se você se reconciliou com Deus nos nossos comentários. E que você tenha também uma ótima semana. Que Deus dê a você e a sua família, que Deus dê a você e aos seus amigos, que Deus dê a você uma semana abençoada, cheia do poder e da graça de Deus.